palavra de Deus diz: nem só de pão vive o homem, mas de toda palavra que sai da boca de Deus. Então nós estamos aqui para nos alimentar, não é? Porque nós não temos que lutar contra carne e sangue, mas contra as hostes espirituais da maldade nos lugares celestiais. Então nós precisamos nos renovar, não é? E esse renovo é pelo Espírito Santo de Deus, pela palavra de Deus. Nós não podemos viver sem a palavra. Quando o profeta leu, tirou lá dos fundos, procurou os rolos, e ele começou a ler a palavra, o povo chorava, porque tinha sede da palavra. Amém? Então é um motivo de alegria nós estamos aqui na casa de Deus para ouvir e meditar na palavra de Deus. Não há nenhuma vanglória, nenhum envaidecimento, mas com humildade nós estamos aqui para louvar ao nosso Deus. E nós vamos só um pouquinho de pé, os irmãos podem ficar de pé um pouquinho enquanto a gente lê, lá em Marcos, no capítulo 10, a começar do verso 43, 42, 46, até 42, até 52, 46 a 52, é a história do cego Bartimeu. Todos conhecemos, mas vamos ver o que Deus pode nos falar nesta noite sobre aquele acontecimento, transportá-lo para os nossos dias. Os irmãos acompanham Marcos 10, 42, se encontra também em Mateus 20, 29 e Lucas 18, 34 em diante. Nós vamos ler a narração de Marcos 10, 46. E foram para Jericó. Quando ele saía de Jericó, juntamente com os discípulos, uma numerosa multidão, Bartimeu, cego, mendigo, filho de Timeu, estava sentado à beira do caminho. E ouvindo que era Jesus, o Nazareno, pôs-se a clamar: Filho de Davi, tem compaixão de mim. E muitos repreendiam para que se calasse, mas ele cada vez gritava mais: Filho de Davi, tem misericórdia de mim. Parou Jesus e disse: chamai-o. Chamaram então o cego, dizendo-lhe: tem bom ânimo, levanta-te, ele te chama. Lançando de si a sua capa, levantou-se de um salto e foi ter com Jesus. Perguntou-lhe Jesus: que queres que eu te faça? Respondeu o cego: mestre, que eu torne a ver. Então Jesus lhe disse: vai, tua fé te salvou. E imediatamente tornou a ver e seguia Jesus estrada afora. Oremos. Pai, nós estamos aqui para louvar e engrandecer o teu nome, para ouvir a tua palavra, para te agradecer as bênçãos, para dizer que tu és o nosso Senhor, o nosso Salvador. Abençoa as nossas vidas, ilumina as nossas mentes, para que a gente possa aprender da tua palavra e colocar em prática no nosso viver diário. Abençoa a tua igreja, toma conta de nós, ajuda-nos, usa-nos, e ser também com aqueles que por acaso estão aqui nesta noite, que ainda não tiveram encontro contigo, que eles possam, ó Deus, nesta noite, se encontrar com Jesus. Ajuda-nos, orienta-nos, em nome de Jesus, amém. Pode sentar, irmãos. Nós podemos dar um título a essa mensagem como gritos de esperança. Gritos de esperança. Nós vivemos numa sociedade que podemos dizer que falta esperança. Se nós olharmos para os acontecimentos, não só do nosso país, mas do mundo, às vezes nos falta esperança. Como será o amanhã dos nossos filhos e netos? O mundo está em ebulição. A palavra de Deus diz, lá em 1 Tessalonicenses, no capítulo 4, verso 13, ensino sobre os mortos, diz assim: não queremos, porém, irmãos, que sejais ignorantes a respeito dos que dormem, para nos entristecerdes com os demais que não têm esperança.
o mundo não tem esperança. E nós aqui estamos diante de um acontecimento sobre aquele homem cego, Bartimeu, dando gritos de esperança. Depois que foram para Jericó, esse único registro dele entrando em Jericó seria um dia inesquecível para muitos. Era a última vez que Jesus ia a Jerusalém. Bartimeu, um esmolé cego, que foi curado por Jesus, o seu nome significa filho de Timeu. Talvez tenha sido registrada a sua história por Marcos, por ser personagem bem conhecido na igreja primitiva. O incidente teve lugar por ocasião da última viagem de Jesus, quando saía de Jericó. Nos tempos neotestamentários, a aldeia de Jericó ficava situada ao sul do antigo montão. Nesta região, Herodes o Grande e seus sucessores edificaram um palácio de inverno com jardins ornamentais, perto dos famosos bosques de palmeiras e bálsamo, que produziam lucrativas rendas. Existe a velha e a nova Jericó, agora construída por Herodes o Grande. A história narrada nos evangelhos sinóticos, ela é tão a diferença. Aqui está falando de um cego, mas na realidade foram dois cegos. Eles diz Jesus chegando e saindo de Jericó. Talvez o narrador estivesse dizendo que eles estavam saindo da velha Jericó para entrar na nova Jericó. Mas na realidade, irmãos, Jesus estava em Jericó e a grande multidão fazia contraste com o solitário cego que estava pedindo esmola, sentado certamente à beira da estrada. Mas há uma pergunta que surge: Jesus notaria aquele miserável? Faria alguma coisa por ele? Jesus pararia para ajudar aquele insignificante homem? Cuidaria daquele indivíduo miserável? O que faríamos no lugar de Jesus? Certamente, eu acredito que muitos de nós, ou eu mesmo, em alguns momentos a gente tenta desviar, porque aquele homem não tinha nenhuma aparência que nos pudesse atrair. É algo que certamente nós não gostamos de ver. Jesus o notaria. Que mensagem de esperança temos nisso? Como Jesus era diferente dos homens, como Jesus é diferente de nós, irmãos. Os homens buscam a multidão, a vantagem, a vanglória pessoal, a segurança em fazer parte de algo grande. Nós queremos holofote, nós queremos estar, como dizia alguém, na mídia. Ninguém se interessava por aquele miserável. Os homens buscam vantagem, mas em contraste, Jesus parou e se inclinou para ajudar aquele pobre homem. Que homem diferente é Jesus! Que cena maravilhosa! Quem acreditaria que Jesus, no auge, sendo ovacionado por uma multidão, iria se lembrar daquele homem? Jesus parou e se inclinou. Existe aquilo que se poderia chamar o capitalismo religioso, onde o sucesso é medido não em termos de quantas pessoas vieram ao culto, quantas pessoas tivemos no culto de oração, quantas pessoas tiveram decisão a Cristo, quantos ofertaram. Nós não medimos assim. Nós queremos pompa. Mas o capitalismo religioso de Jesus é humilde. Ele mede pelo espiritual, pelas vidas que se chegam a Ele, pelo clamor dos homens.
É isso, irmãos, que tem acontecido. Sugere, o Bartimeu cego, filhinho, sugere a possibilidade de Bartimeu pertencer à igreja. Ele estava sentado. Isto é um símbolo, irmão, de todos os filhos decaídos de Adão. Estão à margem da vida, estão fora. Todos aqueles que pecaram estão fora, são miseráveis. O homem é um mendigo espiritual. Não é em vão que hoje, no século que nós vivemos, as pessoas estão atrás de adivinhadores, prognosticadores, horóscopos. Vamos chegar agora ao fim do ano, vocês vão ver na televisão muitos dizendo como vai ser o futuro, como vai ser 2019, 2018. As pessoas estão assim, mendigando. Eis os gritos de misericórdia, ouvindo que era Jesus. O cego certamente, sem dúvida, havia orado por aquele momento. Ele tinha uma angústia, ele era um miserável, ele era desprezado, estava fora do contexto social, ninguém dava valor a ele. O historiador diz que ele pegava aquela roupinha, a sua capa, estendia para que as pessoas jogassem as moedas. À noite ele juntava, guardava as moedas, e aquela capinha ali se via de aconchego. Ele havia orado, ele havia desejado, ele queria. Muitas vezes, irmãos, as coisas de Deus não acontecem pelos nossos pedidos, porque nós pedimos, mas não queremos. Veja a história do cego. Aqui são usados títulos familiares de Jesus. Ele se criou em Nazaré, aldeia tão pequena, que o historiador Joséfo, ao analisar dúzias de cidades e aldeias da Galiléia, não mencionou Nazaré. Era uma cidade pequenina de Jesus. José, o pai adotivo de Jesus, e então o próprio Jesus, provavelmente foram os únicos carpinteiros daquela aldeia. Pessoas simples, mas simples. Mas ele é chamado também Filho de Deus. O nome, Jesus era um nome comum, mas ali estava o grande Jesus de Nazaré, o qual merecia esse título messiânico. Ele é Deus, Ele é o Salvador, Ele é a única esperança. Aquele esmolé era cego, incapacitado. Ninguém o alistaria. Ele não poderia entrar numa fila de emprego. Ele era incapacitado. Mas agora houve um salto de esperança na sua vida. Esperança. Ele esperava, ele buscava na alma. Houve um salto. Cristo provê essa esperança para toda a humanidade. Jesus é a esperança. O mundo precisa dessa esperança. Algumas pessoas, alguns homens têm de se aventurar para dar esse salto, pois as multidões o estavam ali procurando impedir a chegada daquele homem. Os homens entravavam o acesso do cego a Jesus. Ficaram incomodados. Os gritos do cego representavam a sua aventura para encontrar Cristo. Assim também, no mundo atual, há muitos clamores de aflição, muitas necessidades de todos saírem de onde estão, da sua vida de pecado, de sua enfermidade para a saúde. A sociedade, o mundo está enfermo, e a maior enfermidade é o pecado. São escravizados da sua necessidade para a riqueza, da tristeza para a alegria e da morte para a vida. O jovem que estava lá no chiqueiro,
pai disse: esse meu filho estava morto e reviveu, tinha se perdido e foi achado. Ele saiu, caindo em si, tomou uma decisão, saiu do chiqueiro. Os homens precisam dar esse salto, a humanidade precisa. E ele rogava com a petição correta: filho de Davi, tem misericórdia de mim. O homem, a sociedade, precisa ter esse mesmo entendimento desse cego. Mas muito repreende, dizendo que se calasse. A palavra repreender é forte e significa censura severamente. Estava lhe dizendo: cale-se, você incomoda, você não pode estar dando gritos, nós estamos com o rei, e você aí está dando gritos. Quem é você? O mundo sempre oprime aqueles que querem chegar a Cristo. Você não pode estar dando esses gritos. A resposta constante das multidões a todos quanto clamam acerca da necessidade, do sofrimento, da angústia, é sempre a mesma: aquiete-se, cale-se. Com a sua imediata intolerância e com suas emoções indisciplinadas, pode fazer coisas cruéis, sem dó. A interrupção aborrece aos homens. Aquela gente estava interessada em Jesus, mas não o Jesus Salvador, mas o Jesus que poderia lhe dar pão, o Jesus que multiplicava suas rendas, o Jesus que curava as suas feridas. Ele não estava interessado no Cristo que muda, que salva. Essa era a grande hesitação, o foco da atenção. Aquele mendigo não tinha importância o fato de confiadamente lançar a sua insignificância ao palco. Era um transtorno. Aquele pobre estava causando transtorno. Os seus gritos, a sua vontade de Jesus estava trazendo transtorno, e eles ficaram aborrecidos. Cale-se, aquiete-se. Às vezes, irmãos, as multidões, mesmo amigável, pode animar-nos um pouco. Em meio à tribulação, às aflições que nós passamos, mas as suas palavras, contudo, não têm sentido, pois são destituídas de poder para corrigir as causas que nós precisamos dos nossos problemas. Às vezes a palavra amiga não resolve. O bater no ombro vai dar certo, irmão. As palavras às vezes até ferem. A reprimenda deles tem ecoado ao redor dos séculos. A reprimenda da sociedade tem ecoado até hoje. Não vá para Jesus, não busque Jesus. Essa reprimenda tem passado os séculos. Você é crente? Está aí as revistas como a Veja desfazendo dos evangélicos, tratando como pessoas rudes, ignorantes, que perturbam. Mas uma coisa maravilhosa, irmãos. Então Jesus parou. Jesus parou. A fé fez com que Cristo parasse, e Ele fará o mesmo nos dias de hoje. Jesus quer parar na sua vida. Jesus quer ver os teus sonhos. Jesus quer conversar contigo. Reis e profetas, homens importantes, queriam ter um diálogo com Jesus, mas aquele miserável fez Jesus parar. Todos ficaram atônitos. Como pode parar para ver um homem desse? Ele parou, e Ele também está querendo parar na vida de qualquer um de nós. Jesus está querendo parar na tua vida. Ele quer falar contigo. Mas muitos não querem saber deste Jesus que salva, que transforma e que dá vida. Ele fez com que Cristo parasse, e Ele fará o mesmo nos dias de hoje. Mandou que eu chamasse.
constitui o momento mais grandioso na vida do mendigo. Mandou chamá-lo. Se Jesus mandasse lhe chamar e me chamar, estamos prontos? Como estava aquele homem? Era um momento grandioso. Chamando o cego, disse-lhe: tenha bom ânimo, levante-te. E ele te chama. Deve ser a mensagem de cada crente a cada alma perdida. Isso aqui, irmão, é uma mensagem para os crentes. Nós temos ido buscar os perdidos. Nós temos sido porta-voz de Jesus. Ide pregai, ide fazer discípulo. Nós estamos como discípulos de verão. Não temos tempo, estamos em casa, às vezes na televisão, assistindo os melhores programas, e Jesus diz: chamai-o. E chamaram o cego, dizendo: tem bom ânimo, levanta-te. Essa é a mensagem do crente. Jesus parou. Numa sociedade humana, nenhuma sociedade humana poderia ele negligenciar, nem mesmo em ocasiões de exaltação. Em uma necessidade dos homens, Jesus está atento. Ele não pode negligenciar. Ele conhece quando nós buscamos de coração, quando nós estamos entregues a Ele, quando os nossos gritos são de esperança. Nem naquele momento de exaltação Ele pode negligenciar. Jesus parou e quer parar na tua vida hoje, para saber do que você precisa. Ele sabe, mas Ele quer lhe ouvir. Ele quer saber se você realmente o busca de coração e alma. Não é uma trivialidade. Eu vou para a igreja, é como se a gente estivesse num costume, num hábito. E a multidão entravadora não pretende ajudar. O mundo não quer ajudar. Todavia, diante das palavras de Jesus, chamaram. Deus pode reverter condições adversas se desenvolvermos, se resolvermos seguir a Cristo honesta e fervorosamente. Jesus pode, e Ele quer criar condições, reverter o quadro para nos beneficiar, se nós realmente queremos, se nós realmente desejamos ter um encontro com Ele, se nós o ansiamos com a alma. Jesus fez parar o cortejo de glória, de homenagem pessoal. Era um cortejo glorioso, todos ali aplaudiam, mas Jesus fez parar, a fim de ministrar a um pobre. Ele parou tudo para ministrar um pobre miserável. Não havia nada que pudesse ser de bom, mas Jesus parou. Como ele era diferente dos outros homens. Essa parada faz parte necessária de todos os autênticos ministros espirituais. Todos os verdadeiros ministros de Deus têm que parar para tentar ajudar aqueles que querem ter um encontro com Jesus. Nenhum que se diga ministro deve estar isento dessa responsabilidade. A multidão veio animar o cego. Diante da ordem de Jesus, eles foram animar o cego. E ele então, lançando de si a capa, a alegria e em antecipação a cura de sua cegueira, fortaleceu as pernas do cego. A Bíblia, no verso 50 diz: nisto, lançando de si a sua capa, deu um salto, levantou-se e foi ter com Jesus. Ele foi fortalecido. Quando nós nos encontramos com Deus, nós somos fortalecidos, nós tomamos bom ânimo. As tempestades cessam, as dificuldades são tiradas, são dissipadas, os problemas são resolvidos, o nosso coração toma outro ânimo, nós criamos vida. Ele saltou em um grande movimento. Esse detalhe, sem dúvida, baseia-se na narração de uma testemunha ocular. Viu ele quando saltou. Como foi maravilhoso poder ver uma cena daquelas, irmão. Imagine se nós estivéssemos lá, quando aquele cego que não podia nem andar, ele deu um salto.
O texto descreve a habilidade de uma medida, de uma imediata e livre confiança em Jesus. Ele saltou porque confiou em Jesus. Foi um salto da alma. Não só foi um salto físico, a sua alma tomou novo ânimo. Ele deu um salto da alma, não apenas das pernas. Bartimeu não se abaixou para dobrar cuidadosamente sua túnica, nem pediu a alguém que cuidasse dela, enquanto ele ia a Jesus. Não lhe sobrava tempo para trivialidade. Nós, como crentes, estamos envolvidos em trivialidades. Eu digo de mim mesmo. Às vezes chega em casa, bota logo a comida que a gente tem que correr. O mundo materialista, um mundo que nos prende, um mundo que nos leva a distanciar de Deus. Nós estamos envolvidos em tantas coisas, irmão. Coisas triviais da vida, coisas pequeninas. Muitas vezes a gente não vem para a igreja por qualquer coisinha. Qualquer coisinha. Nós estamos envolvidos. O cego não teve tempo, nem sobrava tempo para trivialidade. Ele tinha um desejo da sua alma. Ele tinha algo que ele queria. Ele tinha um encontro imediato com o mestre. E não se envergonhou de ficar excitado e de saltar. E as próprias palavras de descrição do ocorrido. Salta de júbilo. Ele te chama. Eu pergunto a um amigo, se alguém aqui nunca teve um encontro com Jesus. Jesus te chama. Ele está te chamando. Levanta-te. Tem bom ânimo. Ele saltou de júbilo. Ele te chama, disseram ele. Ele nos está chamando hoje. Ele está te chamando hoje, irmão, para você se envolver na obra de Deus, para você estar mais pertinho, para você ser usado, para que eu seja usado, para que nós sejamos usados na obra de Deus. Isso é o que vale, irmãos. Isso é o que vale. Nós nos ocupamos tanto e de repente somos chamados para dar conta do que fomos. Como será o meu prestar de contas diante de Deus? Como será o seu prestar de contas, irmãos? Como será o seu diálogo com Jesus? Ele certamente vai pedir de você conta do que Ele fez por você. Ele está nos chamando hoje. Saltamos a fim de atender o seu chamado? Você tem coragem de ir rápido quando Jesus lhe chama? Pois Ele te chama. Essa palavra descreve acima de tudo a prontidão. Crente que está pronto, crente que está envolvido, crente que não perde tempo com trivialidade, crente que está envolvido com a palavra de Deus, crente que busca, crente que ora, crente que paga o preço. Essa palavra descreve a prontidão. Com que medida de prontidão corremos para Cristo, obedecendo a sua palavra, assim de recebermos sua bênção? Nós só queremos bênção, mas na hora que Ele nos chama para estar de pronto para fazer a sua obra, nós estamos fora, nós estamos desatenados. Aquele homem era cego, mas não teve dificuldade em correr para Jesus. Lucas 18:40 revela que Jesus ordenou a alguém que trouxesse o cego, pelo que ele foi fornecido um guia. Jesus providenciou o meio para que aquele cego chegasse a Jesus. Jesus pode providenciar você para fazer a sua obra no ID. Deus sempre providencia um meio para que a gente avance. Mas há uma pergunta, irmãos: o que queres que eu te faça? Se Jesus fizesse essa pergunta a você hoje, irmão, qual seria a sua e a minha resposta? Se Jesus tivesse um diálogo com você hoje em casa, no seu quarto, e Jesus perguntasse: o que queres que eu te faça? Senhor, eu quero uma casa nova. Ô Senhor, eu quero, quem sabe, passar no vestibular, no Enem. Que pergunta nos faria Jesus a fim de nos ajudar? Qual seria o seu pensamento, irmãos? Qual seria o meu pensamento? Essa pergunta é feita a todos os crentes. Nossa resposta revela a condição espiritual que nós vivemos.
A resposta que o irmão der e eu der a Deus revela o que a sua condição espiritual. O cego não pediu uma casa nova, um emprego bom, nem que Deus fosse destruir os seus inimigos. Eu quero ver, eu quero ser útil, eu quero me envolver na tua obra. A prova é que ele seguiu Jesus e se tornou um discípulo de Jesus. Qual seria, irmão, o seu pedido? O cego achava-se ali a fim de pedir esmola. No entanto, Jesus presente, sem dúvida, ele pediu coisa maior. Muitas vezes nós estamos pedindo a Deus minharia, coisa pequena, porque a nossa condição espiritual não nos permite pedir coisas grandes a Deus, porque nós estamos distantes de Deus. Nós não procedemos, nós não nos envolvemos, nós não pagamos preço. Somos crentes descartáveis. Nós vivemos uma época que tudo é descartável. Até as grandes máquinas e os carros, eles estão fazendo coisa descartável, que é para você jogar fora. Você tem que comprar outra, não há conserto. Alguns metais não solda. É simples. Tem que ir para um laboratório estudar, porque eles fazem assim para você comprar outro. E hoje nós estamos vendo de crentes descartáveis. Nós planejamos assim viver no Evangelho do jeito que a gente quer, sem compromisso. Não me coloque aí. Essa pergunta feita a todos os crentes, nossa condição espiritual é que vai dizer. O cego lhe disse: mestre, que eu possa ver. Com frequência pedimos pouco demais para Jesus, pois a nossa fé é pequena, nosso desenvolvimento espiritual é insuficiente. Nós ficamos meio cara de pau, nós ficamos meio escondidos, não temos coragem de enfrentar o nosso Deus, porque o nosso desenvolvimento espiritual é mesquinho. Nós contribuímos pouco, nós participamos pouco, nós nos envolvemos pouco, nós lemos pouco, nós oramos pouco, nós cremos pouco, nós criticamos mais, nós vemos defeito mais, nós apontamos mais. Cristãos do século XX somos cristecos. Jesus lhe diz: vá, tua fé te salvou. Salvou, te fez completo. No grego, o zosgo quer dizer salvar. É empregado tanto para uma cura física ou para uma salvação espiritual. Por conseguinte, a implicação é que Bartimeu não só foi curado, mas foi salvo também. Lá em Marcos 5:41, ele disse àquela mulher, aliás, no verso 35, verso 25, ela foi descrita simplesmente como certa mulher. Agora ela é chamada de filha, se refere ao relacionamento. Ele de fato tinha feito dela um membro da família de Deus. Aí Jesus disse: a tua fé te salvou, vai em paz, fica livre do teu mal. O cego não foi curado só de alguma coisa. Alguns historiadores dizem que ele não teve mais aquela enfermidade. E a maior enfermidade da alma é a enfermidade espiritual, é a cegueira espiritual em que o mundo vive nos dias de hoje. Significa que a enfermidade nunca mais voltaria. Ela ganhou a salvação com a cura. O cego pediu a cura, ganhou a visão espiritual. Ele agora foi escrito no livro da vida. Que pedido você faria a Jesus? O clamor daquele cego mudou a história da sua vida. Jesus quer mudar a sua história, bastando que você o busque fervorosamente. Responda com todo o seu querer: filho de Davi, tem misericórdia de mim. Certa vez eu estava no hospital, fiz uma cirurgia de um cálculo, casa de saúde, Bom Jesus. Lá nas madrugadas, eu comecei a vomitar. Eu pensava que era alguma comida, porque quem está operado não come. Aquilo preto, como coentro. Eu não sabia o que era. Eu segurava uma cirurgia do rins, quase 40 centímetros, da coluna ao umbigo.
E eu segurava um umbigo, né? Eu segurava aqui na costura. Porque quando eu vomitava, eu pensava que a cirurgia ia estourar. Eu estava sangrando. E eu via a Ana Nery, a enfermeira, chefe, chamou todo mundo e todos corriam. Aí eu pensei, o negócio está feio. O negócio está feio. Ali, naquela enfermaria, tinha outras pessoas lá, e ficamos amigos, porque todo mundo contava o seu infortúnio. Quando é que eu saio? Como um preso que anseia pela liberdade. E numa madrugada, eu dei um grito como esse cego, só no coração: Filho de Davi, tem misericórdia de mim. Eu gritei alto, não para que eles ouvissem, mas na alma. E de repente, depois de uma medicação, aquele sangramento interno parou, e eu estou aqui. Precisamos, irmão, buscar a Deus com todo o nosso fervor, com toda a nossa alma. Não ser crente descartáveis do século 21. Estamos assim. Igrejas que, quando oferecem dinheiro, enche. Não é verdade? A igreja que oferece dinheiro está cheia, oferece prosperidade, mas Jesus quer entrar na tua vida. O que você quer de Jesus? Ele quer salvar a tua vida, e você tem hoje a oportunidade. Aquele cego não deixou passar aquela oportunidade. Ele ouviu, disseram: é Jesus. O que está acontecendo? É Jesus Nazareno que está passando. Ele ansiava, ele dava grito de esperança. Espero que você nesta noite não saia daqui sem ter esse encontro maravilhoso com Jesus. Ele quer ter uma conversa contigo, ainda hoje. Exponha a Ele todos os seus problemas, e Ele vai te dar não só resolução para os teus problemas, mas vida eterna na sua pessoa. Que Ele nos abençoe.